Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Realização, Rede MS de Rádio e Televisão. Bem-vindos a mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância que está sendo falado bastante, talvez você já tenha ouvido falar. Mães atípicas, que são aquelas mães que têm filhos neurodivergentes, PCDs, que têm alguma deficiência. Hoje a gente vai aprender bastante, a gente vai falar com uma mãe que é militante também e passa por isso na pele todo dia, e vamos falar também com a promotora que trabalha no MP aqui do estado, faz um trabalho muito importante de garantir esses direitos para essas mães que precisam dessa ajuda. É um assunto que abrange muita coisa, mas a gente vai tirar as dúvidas hoje aqui no Rede 360. Antes de começar, como sempre, a gente tem que agradecer quem faz a diferença, ainda mais agora nessa terceira temporada, que são os nossos patrocinadores. Quero agradecer ao BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, e ao Pátio, o shopping do centro. De novo com a gente na nossa terceira temporada, muito obrigado. Antes de começar a nossa conversa e a nossa primeira entrevista, eu quero perguntar para a Rê, a nossa inteligência artificial. Rê, quais são os desafios das famílias atípicas, das mães atípicas, principalmente aqui no nosso estado? Claro, Ulisses. As famílias de crianças atípicas lidam com falta de serviços especializados, pouca preparação das escolas para a inclusão e pouca integração entre saúde, educação e assistência social. Isso acaba sobrecarregando a família, que precisa coordenar grande parte do processo sozinha. Não, é verdade. Já não é uma situação simples, a família já tem que se adaptar a uma sociedade que nem sempre dá esse apoio. E aí a gente tem essa defasagem do poder público, de assistência para as pessoas. Então não é uma situação simples, principalmente aqui no nosso estado. É sobre isso que a gente fala hoje com nossos entrevistados de hoje. Fala, meu pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Rede 360. O assunto de hoje, para mim, especial, é muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por esse assunto e a gente vai falar sobre mães atípicas, sobre os direitos que elas têm, a falta de assistência que está acontecendo no poder público e como que elas podem correr atrás disso e lutar pelos seus filhos. Eu começo conversando hoje com a promotora Paula Volpe, uma amiga pessoal minha. Estou muito feliz de receber ela aqui e a gente vai entender um pouquinho mais do lado institucional, quais são os direitos, aonde elas podem procurar, o que está acontecendo no estado hoje, no município e qual é esse cenário. Paula, eu estou muito feliz de receber aqui, até engraçado te chamar de Paula, que Paula para mim é Paulinha, uma amiga íntima minha, uma grande profissional, e é uma honra ter você aqui hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ulisses, é um prazer estar aqui com vocês, essa emissora que a gente admira, que a gente respeita o trabalho, que exerce a função social que é tão importante, então eu venho com muita alegria conversar contigo. Ah, que bom, Paulinha, faz tempo que a gente estava combinando essa nossa entrevista e agora a gente achou um tema que faz muito sentido com o trabalho que você faz muito sentido para mim, depois eu vou explicar para vocês porque eu gosto tanto desse tema e eu acho que é importante para todo mundo que nos ouve. É um tema que talvez agora está tendo um pouquinho mais de luz, mas por muito tempo ele foi não esquecido, mas não tão comentado. E eu acho muito importante a gente falar disso. Antes da gente entrar no tema, eu gosto sempre de pedir para os nossos convidados se apresentarem. Nem todo mundo conhece a Paula, igual eu conheço. Então explica para a gente um pouquinho da sua carreira profissional, o que você faz hoje, o que faz o MP. Hoje eu sou promotora de justiça aqui em Campo Grande de direitos humanos, que é uma amplitude imensa, né? Eu sempre digo, um leque de atribuições que a gente nem imagina, porque o direitos humanos ele atua com a pessoa em situação de rua, com as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com deficiência, e ele também atua na parte criminal. Então, se a pessoa é vítima de algum crime de injúria racial, injúria homofóbica, a pessoa tem alguma deficiência e é vítima sendo deficiente, a gente também apura esses casos. E é uma ampla gama de atribuições, porque as vulnerabilidades elas estão cada vez maiores, não só na nossa cidade, mas no estado e no Brasil como um todo, né? O Brasil ele é muito desigual, é um país bastante heterogêneo, então cada estado tem uma realidade muito diferente da outra e por conta disso a gente tem tentado atender essas demandas todas. E nesse aspecto também a questão do transtorno espectro autista, TOD, TDAH e tantas outras questões, né, de atipicidade. Então, isso tudo vem parar na nossa mesa e nós tentamos, da melhor maneira possível, atender essa população. As questões de acessibilidade também param lá nos direitos humanos. Enfim, se a pessoa tiver dúvida, ela pode nos procurar, que se não for nosso, a gente encaminha.
Perfeito, Paulinha. Realmente é um leque muito grande. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente pode ir para vários vieses, né? E eu te acompanho muito, então eu sei que você faz um trabalho muito legal, ainda mais aqui na cidade, que precisa muito desse trabalho do MP. Mas como a gente está falando hoje em específico sobre essas crianças atípicas, essas mães que estão sendo desassistidas, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são os direitos. Para quem está nos assistindo, que tem alguma dúvida, toda criança tem seu direito, óbvio, né? Isso está na nossa Constituição. Mas, em específico, as crianças típicas e essas mães, elas supostamente teriam ter um apoio do poder público também. Não é sempre o caso, mas quais são esse apoio? A legislação hoje, ela é bastante farta e ela está protegendo cada vez mais, e é o certo, quem precisa desse amparo. Porque as pessoas, elas têm desigualdades e aí tem a legislação para igualá-las, em que elas possam todas conviver com dignidade. E em razão dessa desigualdade, que já vem de berço muitas vezes, no sentido de que a pessoa nasce diferente, né? O funcionamento químico, cerebral é diferente. Vem a lei e diz, olha, então para que você tenha uma proteção maior e para que você tenha sua cidadania, seus direitos respeitados, você pode isso, pode aquilo. E o que a gente tem percebido cada vez mais é que a lei, ela tem amparado e muito bem as pessoas com deficiência, as pessoas com alguma atipicidade, com alguma neurodivergência. Porém, o difícil é implementar e efetivar isso dentro das políticas públicas. Então, eu faço parte, por exemplo, de um grupo interinstitucional sobre transtorno do espectro autista, que foi criado pela Secretaria Estadual de Cidadania, onde a gente senta com a Defensoria Pública, com os órgãos públicos e com as instituições privadas, com as escolas que atendem essas crianças. E aí é que nós percebemos o quanto ainda a gente precisa evoluir. Porque a criança, por exemplo, ela tem direito a um professor de apoio. Seria aquele profissional, muitas vezes, também na área pedagógica ou também na área de apoio mesmo, porque essas crianças, muitas vezes, Ulisses, elas divergem muito de uma para outra, são diferentes. Tem a de nível 1... casos diferentes. Isso, por isso que a gente fala que é o espectro. Então, de uma para outra, há muita diferença. Então, a gente tem a não verbal, aquela que tem dificuldade, inclusive, para fazer uso do banheiro, para ter alimentação, e aquela que só tem algumas dificuldades, que é mais o nível 1, que nós dizemos, o nível é o nível de suporte. E essas crianças e esses adolescentes, ao longo da vida, eles vão dependendo de apoios, suportes diferentes, não só na educação, mas também no tratamento médico. E o que se percebe a lei ampara, mas na prática, a mãe muitas vezes fica sem a assistência, sem o suporte. Então, nós fizemos campanhas aqui em Campo Grande que deram muito certo, informando que recusar matrícula para a criança com deficiência ou com alguma questão é crime. Isso não pode. Não pode de forma alguma. A gente fica sabendo disso, você tem esse direito. Exatamente, a criança tem o direito à matrícula, tem o direito ao estudo e é crime recusar a matrícula. E foi uma campanha que deu bastante resultado, porque eu recebia denúncias contra a direção de escolas particulares que não faziam e diziam, não tem condição, não tem estrutura para receber seu filho, procura a rede pública, que a rede pública é melhor estruturada. Isso não pode de forma alguma. A escola tem que se organizar, contratar os profissionais, preparar a sua equipe para que aquela criança tenha acesso, seja incluída na sala de aula e possa aprender, ainda que seja com um profissional junto para dar aquele suporte, ou um profissional para 2, 3 crianças, dependendo do nível de suporte dela. No começo, eu recebia as denúncias, encaminhava para a polícia para apurar o crime. Aí eu entendi que isso não estava bastando. Apesar de ser crime já há algum tempo, precisava assim conscientizar não só as mães, que elas tinham esse direito, mas também as escolas. Então fizemos uma orientação, para o sindicato também das escolas privadas, orientamos professores e agora ainda bem que esse trabalho deu resultado e diminuiu muito o número de denúncias. Então nós percebemos, um trabalho bacana, nós percebemos que se orientados, os diretores, os donos de escola, eles costumam melhorar o comportamento. Então, hoje a gente já tem outra realidade. A criança está matriculada, mas a escola tem um problema com essa criança, porque muitas vezes, dependendo do que acontece, por exemplo, TOD, que é um transtorno mais complexo, é o transtorno opositor desafiador. A criança ela tem muita dificuldade com o não. Então, quando ela escuta não pode isso, não pode aquilo, ela realmente fica mais agressiva, um pouco violenta. Tem criança que a gente fala desregula. Então,
ela se debate, grita. Nós temos crianças que realmente se machucam, se autolesionam. E aí, isso tudo tem termos técnicos, médicos, mas eu estou usando uma linguagem assim, mais acessível, Perfeito, né? é mais fácil pra gente entender. Exatamente. Então, ela fica, às vezes, autoagressiva, heteroagressiva, que é o que eu estou dizendo, ela se agride ou ela agride o outro. E, em razão disso, há necessidade, por vezes, até de contenção mecânica. O que é isso? A criança, às vezes, acaba tendo que ser segura, amarrada. Isso pode lesionar uma criança. E nós temos tido esses episódios dentro das escolas. Então, a gente já tem feito uma campanha, os bombeiros já têm orientado, eles podem ser chamados, é importante que se diga, né? Porque não vai ser caso de polícia, né? Nós temos que chamar os bombeiros. Se for o caso, talvez até, dependendo da situação, pensar num hospital, mas nada disso sem acionar a mãe, jamais. Sempre primeiro o pai e a mãe, tá? Que é o mais importante. Então, nada pode ser feito com essas crianças sem, primeiro de tudo, a ação sua, mãe, pai. Porque a mãe, muitas vezes, chegando na escola, ela já consegue conter a criança. É a esmagadora maioria dos casos. A criança, se ela está num ambiente que ela ouve um não, ou que ela desregula, ela tem um problema com a medicação, chamou a mãe e o pai, eles conseguem conter aquela situação que eles já estão acostumados a viver esses episódios em casa. Então, eu tenho recebido isso das escolas. Essa realidade. Tem criança que ainda assim continua dando problema, continua lesionando os amiguinhos. Então, o MP tem feito uma campanha, vai na escola, faz palestra, conversa com os coleguinhas, explica as realidades diferentes. Isso também é interessante, né? Explicar para as crianças que têm realidades diferentes, que tem crianças que são seus amiguinhos, eles só são diferentes. Eles precisam só dessa ajuda. Exato. O que eu percebo também é que a gente já entendeu que aquele da cadeira de rodas, ele precisa de uma rampa, ele precisa de um banheiro adaptado. E isso nós já conseguimos fazer. Nós temos brigado pela acessibilidade muito ainda na rede pública municipal, em Campo Grande. Temos um termo de ajustamento aqui com o poder público para reformar melhor as escolas, para terem mais acessibilidade. A rede estadual já se adequou muito mais, mas é fácil de se entender que você tem que ter uma rampa, que você precisa... É mais palpável, você vê aquela dificuldade motora mesmo. Exato. Ele não vai subir sem a rampa, não tem como. E já o espectro autista ou essas outras situações... É difícil, ainda mais uma criança entender isso, né? Por que meu amiguinho está agindo diferente? Exato. Mas... E a palavra que você usou, Ulisses, você vê. Então, quando é visual, é simples. O problema são as deficiências que nós chamamos de ocultas, Perfeito. Que é quando você não enxerga. E aí a gente entra nessas questões dessas... Muitas dessas sofrem esses preconceitos, porque eu não estou vendo, pode ser frescura, pode ser bobeira. E não são diagnosticadas, são realmente transtornos mesmo, que podem melhorar, né? Sim, a gente tem que... O que a gente diz é o seguinte, nós temos que tratar, acompanhar. Então, como são questões de comportamentais, né? Então, você faz um acompanhamento ABA, por exemplo, mas infelizmente hoje em dia os planos de saúde têm negado esse tratamento. Quero muito entrar nesse assunto com você também, porque quando eu falo melhorar, é que a pessoa com um espectro, algum tipo de deficiência, é uma coisa que ela vai ter a vida inteira. Mas com acompanhamento terapêutico, com o acompanhamento de uma escola preparada, essa criança pode desenvolver muito. Sim. A gente sabe, a gente tem uma pessoa próxima nossa que trabalha com a gente, comigo, que até um beijo para o Alcenir. Os filhos dela são maravilhosos e um dos filhos é autista, né? E quando ela começou a trabalhar na minha casa, ele era não verbal, era uma criança que tinha bastante dificuldade de interação com outras crianças. E eu acompanho, há 6 anos ela está na minha casa. E a evolução que ele teve com as terapias, com o acompanhamento das escolas, é uma criança extremamente inteligente, ele só precisava ser adaptado para ele poder chegar nesse nível. Então, realmente, a mudança é clara, só que cabe ao poder público poder oferecer esse nivelamento. Então, o poder público ele tem que entender que essa criança não vai desaparecer. A gente sempre diz isso, ainda bem que não vai, né? Sim, então, não adianta dizer, eu vou deixar esse problema de lado. O problema vai estar ali. Então, não é problema, é realidade. Vamos lidar com isso, administrar essa situação, porque com a inclusão e a aceitação das diversidades que nós temos, as diferenças que nós temos, a gente só cresce e só melhora. Essas famílias aprenderam a conviver com isso e nós todos temos que aprender.
fortalecer, inclusive, o poder público. Entender que ele é diferente, mas que se ele tiver um acompanhamento médico, de um profissional fisioterapeuta, de um psicólogo, ele pode evoluir melhor, conviver melhor. Nós não usamos a expressão cura, mas é tratamento. Sim. Então, vamos tratar para que ele tenha comportamentos melhor, para aprender. Por exemplo, tem criança que se incomoda muito com o barulho. Então, hoje você já tem formas de tapar o ouvidinho, colocar, né, um tampão de ouvido para que o barulho não incomode tanto. Então, você tem formas de ir regulando aquele comportamento para que essa criança se torne um adolescente que vai conviver melhor em sociedade. E nós já temos hoje oferta de emprego, inclusive, para essas pessoas. Mas, para isso, elas precisam ser tratadas e acompanhadas. E quanto antes começar, melhor. Então, nós temos também o problema do diagnóstico tardio. Muitas vezes a mãe fica numa fila de espera até por anos para tentar fazer... Nós temos realidades de gente há mais de ano. Eu já peguei um caso de uma mãe que ficou mais de 2 anos numa fila de espera. Então, isso é gravíssimo, porque já não é um diagnóstico que se fecha rápido, né? Porque pode ser você tem que analisar todo o comportamento, pode ser várias, e tem criança que muda, inclusive, né? É diagnosticado inicialmente com autismo e depois descobre que é outra coisa. Isso tudo é na área médica. Só que para o médico fazer o diagnóstico, ele tem que acompanhar aquela criança. E com essa fila de espera absurda que a gente tem hoje, né? E necessidade, não só, qualquer médico pode diagnosticar, mas é óbvio que dependendo do transtorno e do problema, o ideal seria inclusive um psiquiatra para fazer acompanhamento por causa do tratamento médico. Então a gente sempre diz, desconfiou, achou que tem alguma coisa estranha, principalmente a mãe que já teve um filho, percebe que aquela criança está diferente, ou um familiar que tem filhos e tá vendo ali que está diferente, procura, insiste. Teve dificuldade, ficou numa fila de espera, não conseguiu atendimento, nós sempre orientamos, procure o seu advogado de confiança ou não tem condição de pagar o advogado, procure a Defensoria Pública sempre, para, se for necessário, ajuizamento de uma ação para conseguir garantir aquele tratamento médico, descobrir qual é o diagnóstico e aí iniciar o quanto antes as terapias de tratamento. O Ministério Público também atua, Ulisses, nessas situações, mas nós atuamos mais no formato coletivo. Então, nós temos ações também para obrigar o poder público a implementar esses serviços e aumentar esses atendimentos de modo coletivo. Não, perfeito. Isso é muito legal de deixar claro, gente, que quando a gente começa a ouvir sobre o assunto, se você tem alguém em casa, se você conhece uma situação, uma das coisas que vem na cabeça, você fala, nossa, mas além de tudo é uma criança que vai me dar muita despesa, trabalho, vai ser complicado, o que a gente faz? O SUS, ele é preparado para isso. Tudo bem, temos nossas dificuldades, temos as nossas filas, mas, por lei, o SUS teria que te atender. Os planos de convênio também teriam que te atender, né? Isso. Só que o que acontece, o que a gente vê muito, é até quem está pagando o plano, isso, que se preocupa com isso, chega na hora de pedir uma terapia específica, alguma coisa, e o plano fala não. Veio uma negativa, exato. E isso é uma grande sacanagem, né? E tem acontecido muito. Então, assim, e é difícil um plano que não negue, tá? Então, o que nós temos percebido os pais têm que procurar a justiça, e nós chamamos de judicializar, não é a melhor alternativa. O ideal era que todo mundo recebesse o atendimento, não houvesse recusa de atendimento, de tratamento. Mas, como existe, o que nós fazemos? Orientamos, tem que judicializar, então, entrar com uma ação com a defensoria ou com o advogado. O Ministério Público atua como fiscal da lei, eu sempre trabalhei nesses processos também, e o que a gente tem visto da nossa experiência de dia a dia no Poder Judiciário os juízes têm deferido, tá? Nós fizemos, inclusive, um curso aqui muito interessante, estava Ministério Público, Defensoria e também o pessoal do Poder Judiciário, onde foi explicado para nós, assim, com muita tranquilidade, que essa é a realidade do Brasil, não é nem do Mato Grosso do Sul, infelizmente. Então, tem que ir para a justiça se não conseguir o seu tratamento, seu atendimento, e conseguir isso judicialmente para garantir o tratamento. Agora, até o Poder Judiciário tem suas questões também, todos temos as nossas mazelas, né? Então, se for lento lá, infelizmente, tem que continuar insistindo. Não pode desistir do processo, não pode desistir do seu filho. Não, e não vai desistir, né? A gente vê muito que nesse caso são sempre as mães, né? As mães lutam muito pelos seus filhos. Não são todos os casos, óbvio, né? Temos pais participantes também, mas sua grande maioria são as mães sozinhas, que têm essa luta, que elas não abandonam, elas correm atrás. E, óbvio, elas estão certas, elas têm que correr atrás disso. Mas também deve ser um peso muito grande para essas mães criar essas crianças, que já têm uma necessidade de um atendimento especial.
elas também têm algum apoio, essas mães? As mães estão em sofrimento cada vez mais, nós temos percebido isso porque tem aumentado muito os casos, né? E essas mães, infelizmente, não têm o apoio e o suporte necessário. Então, se você está em casa e você conhece alguém que tem um filho atípico, eu sempre peço, assim, tenha um olhar mais de empatia, de cuidado, de atenção, porque aquela pessoa provavelmente está em sofrimento e às vezes a pessoa é um pouco agressiva, um pouco hostil, mas é uma forma de se defender do sofrimento que ela tem vivido e tem visto o seu... Exato, diário. E tem visto o seu filho viver também, do preconceito, da exclusão. Então vamos, nós que não passamos essa realidade, que temos uma vida em tese, né, mais tranquila, porque todos temos as nossas questões, acolher, aceitar, exato, oferecer ajuda para essa mãe, porque às vezes, gente, tem mãe que não tem tempo nem para ir ao banheiro para se cuidar minimamente. A mãe de uma criança atípica, se for nível 2 ou nível 3 de suporte, que é aquela que precisa de cuidados permanentes e de ajuda para quase tudo, ela está realmente numa situação de muito sofrimento. Então, viu que você tem essa mãe, sua vizinha, um parente seu, ofereça ajuda, vai dar um suporte, vai dar um apoio, porque vai ser uma realidade eterna, sabe? E o que eu já ouvi de mães, e é muito triste isso, é no sentido, doutora, se Deus me tirar a vida, eu só peço uma coisa, que no minuto seguinte tire a vida do meu filho. Você imagina o sofrimento dessa mãe? E já ouvi de mães, por quê? Porque ninguém vai cuidar daquela criança. Aquela criança vai ficar ali, quem vai alimentar? Quem vai dar banho? São crianças realmente que precisam e demandam dessa necessidade, dessa atenção de cuidado. Se ela souber que ela tem alguém ali que vai dar um suporte, que vai procurar uma ajuda, já tranquiliza o emocional dessas mães, né? Não, com certeza. É uma situação muito delicada, né? Até assim, arrepiei do seu comentário, porque eu fico imaginando a dor e o medo dessa mãe, que além de tudo tem que trabalhar, na grande maioria para prover para essa criança, e esse medo de deixar essa criança desassistida, porque na grande maioria a sociedade não olha, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, dentro da lei a gente viu que tem várias proteções para a criança com algum espectro, alguma deficiência. Mas e para essa mãe, ela tem alguma coisa que a lei protege ela também? Ela tem a proteção de toda mãe que tem direito de ver o seu filho numa creche, numa escola e ter um tratamento médico. Na prática, tem sido criados hoje já núcleos de mães atípicas, as associações... Você fala, tem muita ONG, muito trabalho legal por fora, né? É o mais interessante, as mães se unem e fazem essas associações, né, de... mães e pais atípicos, nós já temos pais que fazem isso também, mas num grupo muito menor, e aí ali dentro elas vão atrás de suporte de advogado, procuram o Ministério Público, procuram a Defensoria, sentam com as secretarias, ajuizam ações, então as mães já estão se organizando, mas isso é entre elas, então nós temos as mães que têm menos tempo, menos estudo e aquelas que têm mais condições, uma ajuda a outra dentro da sua necessidade, da sua realidade, vão à Câmara de Vereadores, vão à Assembleia, fazem movimentos, e nós damos todo o apoio, todo o suporte, porque essas mães, na verdade, elas estão de parabéns. Elas são como leoas, lutando pelas suas crias e pelos seus filhos, né? E o Ministério Público dá amparo e dá suporte, porque nós entendemos a necessidade. Elas estão fazendo isso, não é nem por elas fazem pelos filhos. Então, sabe dessa realidade dessa mãe? É importante a gente estar ali para dar o suporte, dar o amparo, e a sociedade como um todo entender que hoje a realidade do Brasil é essa, e cada vez mais esses casos têm aumentado. Então, a gente tem que estar consciente disso. No passado, Ulisses, infelizmente, havia um preconceito. Então, a gente dizia aquelas palavras horrorosas, sabe? É besta, é retardado, tem problema. Isso a gente não fala mais. Nós entendemos o quanto a gente era ignorante, no sentido de ignorar a realidade, né? Aquela pessoa tinha um problema, tinha uma deficiência oculta que nós não conhecíamos, hoje a gente já conhece, consegue detectar, consegue tratar e cuidar. Então, vamos mudar a nomenclatura e entender que nós podemos ser todos os dias pessoas melhores. Com certeza, tem que ter mais empatia, e mesmo porque a gente está falando de casos mais extremos, casos que precisam de mais apoio, mas cada vez mais também a gente está vendo casos bem leves, que as pessoas nem sabiam que tinha um nível baixo de autismo, um nível 1 de autismo, ou TDAH, uma coisa que se fala muito, e também em lei você teria um apoio da escola, né? Sim. Cada vez mais fala, mas é de uma nova geração. Não, é que talvez agora nós estamos olhando para as situações, nós estamos sabendo dar nome aos bois, né? Exato. Sabendo falar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado antes de criticar o próximo.
olhar para dentro, olhar na sua família, olhar e fazer, porque tem muita coisa que passou despercebido por muito tempo que hoje a gente, então assim, não é mimimi, não é que agora tem mais ou estão pedindo, é que talvez antigamente não era falado, não era olhado. E antigamente, o que acontecia? Quando o pai e a mãe viam que a criança não estava acompanhando, eles tiravam da escola, deixavam em casa, colocavam nos afazeres da casa, botavam para trabalhar. Hoje a gente nem aceita, a criança ela tem que estar dentro da escola, né? Toda criança tem que estudar. Inclusive, se a criança não estudar, o pai e a mãe podem ser denunciados pelo crime de abandono material. Então, por conta disso, o Conselho Tutelar vai atrás da escola, informa o Ministério Público, a gente chama o pai, orienta. Então, como a criança tem que estar dentro da escola, o pai não tem essa opção de deixar em casa, é que a gente tem visto essas situações. E tem pai e mãe em situação de tanto desespero, que às vezes precisa trabalhar, que deixa a criança trancada em casa, sabe? Então, assim, não pode. Bata na porta do MP, da defensoria, do advogado, fala, eu preciso de ajuda. Então, como que nós vamos fazer? Tem mães que precisam de escola em período integral. Aqui no estado, nós temos já bem mais escolas de período integral, mas o município de Campo Grande tem pouquíssimas. Então, é isso que eu ia te perguntar, como que é o nosso cenário local? Como que é o nosso cenário estadual e municipal? Assim, a gente não está aqui para bater em ninguém, mas para mostrar o nosso cenário aqui, do estado do Mato Grosso do Sul, e também de Campo Grande. O estado tem bem mais escolas de período integral, tem feito bem essa lição de casa, entendeu essa realidade, porque as mães e os pais precisam trabalhar, e essa criança ela tem que estar ali estudando, aprendendo, né? Agora, no município de Campo Grande, é uma realidade mais complexa, nós precisamos aumentar e muito essas escolas em período integral, e eu tenho já algumas denúncias e casos que eu acompanho de perto da criança que estava no período integral, e aí diagnosticou, é muito normal, Ulisses, também ela ter mais de um diagnóstico, tá? Então, diagnosticou 2 ou 3 questões, chama a mãe e fala, seu filho precisa ficar um pouco mais em casa, ele não está dando conta de acompanhar, é melhor a família perto e coloca meio período. Isso é um absurdo, porque aí às vezes a mãe que está trabalhando, como que ela faz? E outra coisa, se aquela criança precisa de tratamento, de evolução, então o que tem que fazer? Vai colocar meio período? Então, arranja um contraturno, sabe? Vamos garantir, então, que no outro horário ela vá para uma Pestalozzi, ela vá para uma PAI, tem a Juliano Varela, Campo Grande a gente tem muitas instituições que funcionam. São lindos os trabalhos que ela faz. Sim. E outra coisa, a fila de espera é gigantesca. A AMA, por exemplo, que é de mães de crianças autistas e faz esse cuidado sensacional. Ontem, na nossa reunião, eles contaram que eles estão com centenas de crianças na fila de espera. Fila de espera significa que está sem frequentar, né? Então, ou o poder público começa a melhorar essa questão de tirar do meio período, o poder público municipal e colocar no período integral, construir essa estrutura para atender, ou achar uma forma de atender através dessas instituições. Só que eles precisam de repasses, eles precisam de dinheiro público para ajudá-los, suporte, lógico, já que estão fazendo o papel que é do poder público, né? Com certeza. Então, diante disso, também fica assim o nosso apelo aqui, nós temos ações já por conta disso, porque a demanda ela só cresce, e aí é uma realidade que você atende não só a criança, mas você atende também a mãe. Com certeza. Que permite que a mãe vá fazer um tratamento, vá se cuidar, trabalhar para poder pagar o seu tratamento, para poder cuidar do seu filho. Porque hoje muitas mães vivem assim, uma realidade que é cruel. Não tem de onde tirar dinheiro e está na fila de espera dessas instituições que também estão abarrotadas, e as instituições também reclamam para a gente que estão sem repasse, sem auxílio financeiro. Esse é um problema muito sério. Essas crianças e adolescentes estão crescendo, e se eles não tiverem suporte, acompanhamento e tratamento, o que será deles no futuro? Com certeza. E aí acaba virando um adulto que não se encaixou na sociedade, e aí vão ter outros problemas mais para frente para a nossa sociedade. Então é muito importante a gente já de pequeno conseguir auxiliar essa família, essa criança, que eu realmente acredito, e eu vejo diariamente isso, né? A situação que eu falei da Alcenia, que trabalha comigo, que uma criança bem assistida, com todas as terapias, pode sim ser um cidadão que vai contribuir para a sociedade, que vai participar da sociedade. Ele é muito inteligente, as notas dele são melhor que a do irmão dele. É que ele aprende de uma maneira diferente, ele só precisa de um apoio diferente. Então, assim, tem muitos casos de pessoas que realmente podem fazer diferença na nossa sociedade, só precisam desse apoio. Que tem altas habilidades, que tem superdotação. Exatamente. Mas muitas vezes, como isso não é estimulado, tratado, compreendido pelo profissional correto, não tem uma estrutura para isso, isso fica perdido no meio do caminho, né? Então, aqui
que o Estado, em Campo Grande, tem centros de altas habilidades que fazem um trabalho bacana de acompanhamento. Eu já fui visitar, então, assim, tem instrumentos musicais. Essas crianças, elas são estimuladas. Mas é preciso muito mais disso, é preciso que os municípios comecem a entender essa realidade para melhorar isso. Eu não estou dizendo só de Campo Grande, eu falo no estado como um todo, tá? Porque a gente ouve muito essa realidade, que no município isso precisa melhorar. Então, bata na porta do Ministério Público da sua cidade e diga, olha, eu preciso de amparo, vamos construir alguma coisa aqui. Eu tenho visto que os promotores já têm se mexido para isso também. Legal. É bacana porque está todo mundo entendendo a realidade e a necessidade do suporte. Não, perfeito. Um outro suporte que também queria até que você me explicasse um pouquinho melhor, uma previsão em lei, quando a gente fala que a mãe tem que cuidar dessa criança, tem que trabalhar, como que ela vai bancar essa criança? Existe um benefício também para essas mães? Boas, não é? Elas têm direito aos benefícios, mas precisa ter o laudo, precisa documentar qual é a renda familiar. Por isso que é importante procurar o profissional certo para ter esse laudo primeiro. Isso, na verdade, cada realidade é uma. Então, é difícil orientar aqui porque são tantas realidades. Perfeito. Ela pode, sim, ir atrás do benefício que ela tem direito, mas sempre é importante o laudo, saber o que a criança tem, ou pelo menos estar em investigação. E para ter direito aos benefícios tem que ver a renda familiar também. Tudo isso é analisado pelo poder público. O que eu te digo? É pouco dinheiro, considerando o tanto de gasto de leite, de fralda, de tudo que essas mães precisam, sabe? Então esse dinheiro não sobra, ainda que receba o benefício, sempre é pouco. Com certeza. É um apoio. Exatamente, é um apoio para a criança não passar fome, não ficar sem o mínimo do mínimo. Mas assim, para ter dignidade, uma vida boa, um tratamento importante, é necessário sim que a mãe trabalhe para que ela possa trazer isso para dentro de casa. Para ela trabalhar, ela precisa ter uma estrutura funcionando. Saber que ela vai deixar o filho dela na escola, porque eu escuto muito das mães, doutora, eu mal deixo minha criança lá meia hora, depois já estão me ligando para buscar. Isso acontece muito. Mas muito, porque a escola tem que entender também que a mãe precisa trabalhar, que profissional que vai conseguir trabalhar se ela fica lá meia hora no trabalho dela, 1 hora, e a escola liga todo dia para buscar a criança. E a mãe não consegue saber que a criança está desregulada, está em crise, está chorando, dando trabalho à escola, ela não vai buscar. Qual mãe não vai buscar? Não tem como. Então, as escolas têm que começar a entender que elas têm que cuidar dessas crianças, aprender e capacitar os seus profissionais para isso. Já é uma realidade, a criança vai ter essa questão lá, tudo bem, não deu conta? Chama a mãe, pede socorro, o pai, a mãe vão buscar. Mas como é que nós vamos cuidar disso dentro das escolas? Isso é importante e é necessário. E aí passa muito mais pela conscientização, formação e capacitação desses profissionais por parte das escolas privadas e do poder público. Esses dias eu tive uma situação complicada, por exemplo. A criança chegou com canivete na escola, criança pequena com transtorno. Aí você fala, nossa, a criança é má? Não, ela ganhou do avô, uma pessoa humilde, falou, se acontecer alguma coisa, está aqui para você se proteger. Mas a criança não sabe direito como que ela se protege, ainda mais quando ela tem essas questões. Assustou todo mundo na escola, aquela confusão. Aí já estigmatiza a criança, ele já fica vista como uma criança perigosa, que anda armada. E nem era o caso, sabe? Então, assim, vovó, pai, mãe, tio, tia, tenha um cuidado com o que você entrega na mão de uma criança, né? Nós estamos falando de pessoas ainda em formação, que precisam de orientação, precisam de um adulto sempre ali supervisionando e acompanhando. Crianças são crianças, né? E elas têm com ou sem qualquer tipo de dificuldade, né? Criança é criança. Então a gente tem que ter esse tato na hora de falar, de explicar para o seu filho sobre aquele coleguinha que precisa de um pouquinho mais de apoio. Isso. Informação é tudo, né, Paulinha? Exatamente. E falando de informação, eu acho que a gente tem muita coisa, a gente podia conversar aqui por horas, mas acaba que nosso tempo é reduzido. Então eu queria perguntar para você, antes da gente encerrar aqui, se eu preciso saber de mais informação, se eu achei o papo muito interessante, eu me identifiquei com alguma coisa assim, se eu conheço alguém, né, se você se identificou com alguém, qual que é o meu melhor caminho para eu poder procurar ajuda? Seja para achar esse primeiro laudo, seja para fazer alguma reclamação de algum convênio que não está me atendendo, qual que é o melhor caminho que o MP pode me ajudar? Nós temos o site do Ministério Público, né, mpms.mp.br. Lá a pessoa entra, ela tem um linkzinho específico chamado ouvidoria. Então, independente de qualquer cidade que você esteja aqui, você entra, se for daqui do Mato Grosso do Sul, entra nesse nosso site,
Vai lá em ouvidoria e você pode fazer sua denúncia, sua reclamação, sua queixa, mas informa o máximo de dados possível, sabe? Isso é importante. Diz de qual cidade você é, sabe? Diz em qual escola o seu filho está. Para o promotor que vai receber aquilo, o ouvidor encaminha para nós, saber identificar, contactar, põe seu telefone, seu e-mail, seu WhatsApp, e aí a gente consegue te chamar na promotoria ou conversar com você, ainda que seja por vídeo. Eu, como o meu público é um público da deficiência, então eu atendo muitas pessoas que usam cadeira de roda, que têm dificuldade de locomoção, pessoas que problemas visuais. Então eu faço muita reunião, inclusive por vídeo, por WhatsApp. Facilita muito. Então a pessoa, porque esses dias eu recebi um menino lá e ele chorou comigo porque nem o Uber queria ajudá-lo a subir dentro do carro, sabe? Tirar da cadeira de roda. Existem essas dificuldades. Então nós facilitamos e a pessoa não tem como vir, a gente faz reunião por vídeo, por WhatsApp, a gente vai atender. Mas a pessoa precisa nos procurar, porque às vezes não sabemos a realidade. Tem também o nosso Instagram, do MPE, né, MPMS, e tem o meu, Paula Volpe, também, onde a gente também pode ali atender a pessoa, orientar onde ela procurar. Independente de onde está, saiba bater na nossa porta que nós vamos estender a mão. Se não for caso de atendimento nosso, nós encaminhamos para a Defensoria Pública e orientamos tudo que é possível de se fazer. Também é um canal muito importante, né? Quando a pessoa não tem a condição de procurar um advogado próprio, de se defender sozinha, a Defensoria Pública também faz um trabalho muito interessante, ajuda muita gente. E vocês fazem um trabalho coordenado, né? Sim, nós trabalhamos muito junto. Inclusive, fazemos reuniões em conjunto, eu e a Defensoria Pública daqui de Campo Grande. Eu sei que no interior isso também funciona, porque juntos a gente tem mais força, né? Ajuizamos a ação em conjunto, acompanhamos processos em conjunto, as associações nos procuram e também temos atuações individualizadas e separadas dependendo da situação. A Defensoria entra com muitas ações individuais em favor dessas crianças que estão sem professor de apoio, sem médico, sem remédio, e nós fiscalizamos, acompanhamos também muitos desses processos, principalmente os dos planos de saúde que são negados. Então, o que eu vejo muito, a Defensoria ou o advogado entram com a ação e nós acompanhamos sempre, meus pareceres são sempre favoráveis, porque tem que ter o atendimento, não pode se recusar. E o que eu tenho visto, muito, muito, muito é o poder público deferir as liminares, o tribunal confirmar e a pessoa vai começar a ter direito ao acompanhamento. Perfeito, tá aí. A lei existe, o direito é seu, é do seu filho, só que a gente vive numa situação onde a gente ainda tem que lutar por ele. Então, tem os caminhos certos, tem muita gente como a Paula que está muito disposta a ajudar, a auxiliar você a achar esse caminho certo, porque a gente não tem um plano B. Então, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, a gente tem que procurar o melhor para os nossos filhos, e a lei está aí. Óbvio que o Brasil ainda está longe de ser a realidade que a gente sonha, o nosso estado está longe de ser a realidade que a gente sonha. Então a gente tem pessoas muito dedicadas, tem associações muito sérias que podem fazer um trabalho muito legal. Só que eles não têm como saber sem informação, então procure, você não vai estar incomodando, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar, né? A gente, como emissora, faz o papel de trazer informação e trazer pessoas como a Paula, como a nossa próxima entrevistada aqui, vai trazer muita informação interessante também para outras mães atípicas. Então, correm atrás, porque vocês têm pessoas que estão ao seu lado. Paulinha, para a gente encerrar aqui, porque eu achei tudo fantástico, você fala com muita propriedade do assunto, a gente gosta de brincar de mitos e verdades. Tem algum mito que o pessoal normalmente tem sobre esse assunto que não é bem assim? Tem um mito de que nasceu assim, vai morrer assim, não tem muito o que fazer. Eu já escutei, inclusive, de pais. Os pais têm muita resistência ao tratamento e ao acompanhamento. E é aquilo que você falou logo no começo. Você vê sempre as mães, porque os pais desistem muito cedo. Então, assim, isso é mito. A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode fazer um tratamento adequado. E tem crianças que evoluem muito. Então, assim, pais, não desistam, né? Não escutem qualquer coisa que vocês escutam por aí e saiam levando como verdade. Se você cuidar, estiver presente, ajudar a sua esposa e o seu filho, você vai ter um filho muito mais evoluído e muito melhor. Isso é mito, dá para melhorar. Perfeito, Paulinha, exatamente isso. Eu fico emocionado, para mim uma entrevista dessa é algo que eu faço de coração. Como eu falei aqui no começo, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que passa por uma situação muito parecida e eu tento junto com ela lutar. Então, não é só do pai, não é só da mãe, é de cada um que está nos assistindo. Se você pode fazer a sua parte, seja ela com um carinho, seja ela com uma ajuda, seja ela com compreensão com essa pessoa que está passando, entenda, não é uma situação fácil. Mas ela também não é nenhuma tortura. Aquilo ali são pessoas que podem sim ser habilitadas e preparadas para ser cidadãos
como todos. Então, vamos ter essa compaixão, né, Paulinha? Vamos fazer a nossa parte também. Eu não tenho isso na minha vida? Não, mas tem a nossa sociedade. Nós trabalhamos juntos em sociedades, então todos merecem ter os seus direitos validados, seus direitos entregues, né? Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente faz junto. Então, se você está nos assistindo, eu peço essa compaixão de você. Paulinha, muito obrigado. Para mim foi, assim, de extrema felicidade ter você aqui. Eu acho que a gente conseguiu levar muita informação legal para os nossos telespectadores, nossos audiência. E eu quero te deixar um convite, porque eu sei que você não trabalha só disso. Dentro da sua área, direitos humanos, a gente pode falar de muita coisa interessante. Então a gente está começando uma nova temporada do Rede 360, a terceira temporada, e eu quero trazer assuntos que são muito pertinentes, que a gente precisa debater aqui na cidade, aqui no estado. Então fica o meu convite para você uma próxima vez. Obrigada, Ulisses. Então, assim, meu recadinho final, inclusão é um direito, né? Não aceite, não permita que quem está do seu lado seja excluído da sociedade. A gente ganha com a diferença e com a diversidade. A gente melhora como ser humano na diferença. Então, conte comigo, venho sempre com você chamar, nós estamos aqui para trabalhar. E servidor público é isso, para servir ao público. Com muita alegria, a gente ama o que a gente faz. Eu te agradeço pelo convite. Muito obrigado, Paulinha. Obrigada. Gente, então é isso. Foi muita informação boa, você já sabe qual é o caminho, tem gente querendo ajudar, então não espere. Vamos cuidar de quem precisa de ajuda. A gente está fazendo isso por todos nós. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Aprendemos muita coisa sobre esse assunto que é tão relevante e tão importante. A gente tem que entender que, como sociedade, a gente tem que apoiar, a gente tem que ter compaixão com essas pessoas, porque, sim, são cidadãos como nós e merecem seus direitos reconhecidos. E você, mãe atípica, ou conhece alguém que está nessa situação, deu para aprender um pouquinho mais também quais são os caminhos para você alcançar os seus direitos. Eu fiquei muito feliz e espero que você tenha aprendido muito com isso também. Antes de encerrar, eu gosto sempre de pedir para Rê esse resumo de tudo que aconteceu, até para facilitar para vocês aí de casa. Rê, resume pra gente. Claro, Ulisses. Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Legal, gente. Então já não tem mais desculpa. Tudo isso que a gente ouviu hoje já está resumido lá no Diário Digital ou no nosso link do Instagram. Se você quiser ouvir mais sobre o assunto, também vai estar no nosso Spotify. Manda esse link para quem você acha que precisa, que vai entender mais ou está precisando mais de informação para ter um pouquinho mais de compaixão. A gente vive todo mundo num único mundo, a gente divide a nossa sociedade. Então temos que ter empatia, a gente tem que pensar no próximo, que é só assim a gente vai ter uma sociedade melhor. Quero te agradecer muito pela companhia nesse novo episódio e eu te aguardo semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.